Fala aí, pessoal, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui com o objetivo de podermos estar estudando juntos, fazendo uma reflexão a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, uma carta aí fantástica, e eu já convido você a adentrar comigo na leitura desta carta. Leia o livro de Efésios, é um livro fantástico e nós vamos aqui começar uma trajetória. A ideia é trabalharmos Efésios capítulo por capítulo, mas em alguns momentos nós vamos dividir o capítulo em duas aulas, que tem coisas assim bem interessantes para a gente trabalhar e para que a aula não fique muito longa. Então eu já convido vocês para juntos embarcarmos nesta jornada da carta de Paulo aos Efésios, ok? Então vamos trabalhar aqui algumas questões. Essa primeira aula tem como objetivo ser questões assim bem mais introdutórias, né? Não são questões assim que nós vamos adentrar na carta hoje. Então nós vamos aqui dar um panorama a respeito desta carta, alguns aspectos importantíssimos esses aspectos vão de certa forma abrir a nossa mente, né, digamos assim, para podermos adentrar na carta da melhor forma possível e termos uma noção para que quando a gente for ler alguns textos bíblicos desta carta, a gente poder entender aí o que é que se passava. Então, nós temos como objetivo geral da lição mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Então, nós vamos trabalhar aqui a mão de Deus agindo através do apóstolo Paulo, guiando o pensamento dele para escrever para uma carta, para uma comunidade tão difícil, né? Que estava num local bem complicado, bem complexo, e ali Paulo divulga ali o evangelho para que a igreja pudesse reagir, despertar e poder, de certa forma, não se envolver com aquilo que o contexto estava pedindo. Então aqui é mostrar exatamente o propósito divino na epístola aos Efésios. Pois bem, quando nós trabalhamos as cartas do apóstolo Paulo e os evangelhos em si, nós precisamos ter uma coisa em mente. E essa coisa se chama Império Romano. Quando a gente fala de Império Romano, não estamos falando apenas de um poder comum. Quando nós falamos de Império Romano, nós estamos lidando com um sistema que manipulava absolutamente tudo, que controlava tudo, controlava a economia, controlava a questão social, controlava ou tentava controlar a religião. Então, quando nós falamos em Império Romano, às vezes as pessoas passam despercebidas de que acha que o Império Romano é apenas um sistema que não tinha tanta importância. Para você ter uma noção, deixa eu pegar aqui um ponteiro para a gente poder... Aqui do laser. Com essa marcação aqui, você está vendo que isso aqui se chama o domínio do Império Romano. Eles adentravam nas regiões, né, e dominava essas regiões. Tudo isso aqui que nós vemos agora está sob o poder do Império Romano. Essas questões aqui que estão por fora desta marcação são regiões que não se sujeitaram e que, de certa forma, impediu de que o Império Romano conquistasse seu território. Eles são chamados de bárbaros. Até a própria Bíblia vai tratar sobre isso. Se você ler a carta de Paulo aos Gálatas, você vai ver referência lá aos bárbaros. Quem eram os bárbaros? Os bárbaros eram aqueles grupos ou aquele grupo que não se dobrava ao poderio do Império Romano. Então, quando falamos em Império Romano, na época de Jesus, bem antes da época de Jesus, tem a ascensão do Império Romano e adentra aí para depois da morte e ressurreição de Jesus e caminha-se aí para aquilo que nós chamamos das cartas. Então, quando Paulo escreve, Pedro escreve, João escreve essas cartas, eles estão dentro de um sistema chamado de Império Romano. Por isso que algumas figuras vão ser bem importantes aí. Aqui você está na segunda viagem missionária de Paulo.
Você está aqui, Paulo, em Éfeso, aí você tem aqui ao redor Mileto, e todo esse sistema aqui vermelhinho, ó, é por onde Paulo navegou, né, para poder chegar a Cesareia, depois ir para Jerusalém, Antioquia, Derbe, e assim vai. Tudo isso por onde Paulo circulou aqui. Ok? Então nós estamos aqui naquilo que nós chamamos da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, depois que ele ficou lá enclausulado, aprendendo na Arábia, ou meditando na Arábia, tentando entender o que aconteceu com a vida dele, ele parte para as viagens missionárias para divulgar o Evangelho. Então, nesta lição, vamos ver o seguinte: apresentar a autoria e a data da epístola, que é a questão introdutória, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, né, porque aí tem muita discussão que gira em torno disso, e a gente vai tentar desmistificar isso aqui, e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na epístola. Okay? Então nós vamos trabalhar em cima destes 3 eixos principais para a gente poder adentrar na carta da melhor forma possível. Okay? Então vamos lá. A epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Foram dados esses nomes para a epístola exatamente pelos contextos e o conteúdo que essa carta apresenta. Embora você tenha 6 capítulos na Bíblia Sagrada dedicadas à carta do apóstolo Paulo aos Efésios, mas são com um conteúdo que ele apresenta, é um conteúdo bem complexo, bem denso. Não é uma leitura que você faz e a meditação, de certa forma, ela é muito fácil de fazer. Porque tem muitos contextos aqui, conceitos muito importantes que nós vamos trabalhar juntos aqui ao longo destes estudos. Então, mesmo a epístola aos Efésios, que Paulo escreveu para esta comunidade, mesmo essa epístola sendo pequena, mas o conteúdo é grandioso, é como se fosse a cereja do bolo dos escritos do apóstolo Paulo. Então você tem aqui a Epístola aos Efésios, que é denominada por muitos teólogos, muitos escritores, sobre a coroa dos escritos de Paulo e também a rainha das epístolas. Bem interessante isso à guisa de introdução. Então estudaremos aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã, porque, de certa forma, este é o objetivo primário dos nossos estudos. Quando a gente aprende a Bíblia, a gente está a cada dia se aperfeiçoando na nossa vida cristã. A cada dia a gente está sendo aperfeiçoado com o conteúdo que o texto apresenta. Autoria e data. Essas questões são bem interessantes, porque todas as vezes que a gente tenta ler o texto bíblico, ou vai ler o texto bíblico, porque a gente costuma dizer que a gente não precisa apenas ler para meditar, nós precisamos estudar o texto bíblico. É por isso que a gente precisa dedicar um tempo maior do nosso dia para poder entender o texto. Então, toda vez que a gente lê o texto, a gente precisa saber quem escreveu. Porque aí vai nos ajudar a poder criar algumas ferramentas para entender exatamente a ideia do autor. Então, o autor tinha uma ideia, ele tinha um objetivo. Embora o texto tenha chegado até a nós precisamos entender que ele escreveu para alguém, com uma data, com um propósito. Então, esse autor do texto é importante destacar, porque existiam muitos textos que eram dados para outras pessoas. Era atribuído, outras pessoas escreviam e davam para uma autoria ao apóstolo Paulo, por exemplo. E aí, nas investigações históricas, leituras, conteúdos, perceberam que não era do apóstolo Paulo, porque não tinha essas particularidades. Mas a autoria, conforme o costume da época, o autor inicia a carta declarando sua identidade. Logo no capítulo 1, versículo 1, a parte A, ele vai escrever assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Ele precisaria colocar a característica de quem era Paulo, porque o nome Paulo era um nome muito comum na época, né? Pablo, em espanhol. Então, existiam, na verdade,
vários Paulos, e ele logo no início da carta não resta dúvida que ele coloca Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então o texto vai estar dizendo assim: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta. Então Paulo está se colocando aqui como autor da carta. Não foi inserido isso na carta. Quando a carta chegou à comunidade, estava exatamente com esse formato que o apóstolo Paulo, quem escreveu. Claro que existiam pseudônimos, né? Escritas pseudepígrafas, que eram pessoas que atribuíam a Paulo para ter um nome de reputação, para que a carta pudesse circular. Embora as cartas que tenhamos aqui na Bíblia não eram as únicas que circulavam naquela época, é bom destacar, outras cartas de outros autores e até pseudepígrafas, né, que circulavam ali para tentar confundir, e como as pessoas não tinham nome de reputação, atribuíam-se a Paulo, a Pedro ou a outros apóstolos para poder ter credibilidade. Okay? Mas só que depois do processo de canonização, perceberam que eram cartas pseudepígrafas, que eram pseudônimos, pessoas que atribuíam a Paulo, sendo que Paulo não havia escrito esses textos. Então Paulo aqui a gente já fecha que o próprio texto já coloca que é o apóstolo Paulo quem escreveu esta carta. A questão da assinatura apostólica, né? Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Paulo foi chamado por Deus para poder, de certa forma, pregar o evangelho aos gentios, ou seja, abrir as portas da pregação evangélica, não só para a comunidade judaica, mas para todas as pessoas que aceitassem esta palavra do apóstolo Paulo, essa palavra de Deus através do apóstolo Paulo. Então, nessa assinatura, ele não se identifica como Saulo, porque seria, de certa forma, um bloqueio para que o mundo gentílico não o aceitasse. Então, ele usa o apóstolo Paulo, que foi o nome mudado aí, para que ele pudesse evangelizar esse mundo mais gentílico. Quem está falando? Saulo. Olha, não vamos confiar porque é um judeu, é isso, é aquilo. Quem está falando ali? Paulo. Opa, vamos dar uma abertura maior, porque este cara compreende aquilo que estamos vivenciando. Então, Paulo foi chamado para poder pregar este mundo gentílico de alguma forma e de alguma maneira, tá bom? Uma outra questão que vale ressaltar é que a epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Isso é importante porque Efésios capítulo 6, versículo 20, vai dizer assim, ele se identifica como prisioneiro de Jesus Cristo. E no capítulo 3, versículo 1. E o preso do Senhor, no capítulo 4, versículo 1. E o embaixador em cadeias, 6, versículo 20. Então nós temos 3 referências que Paulo menciona o aspecto de prisão. Então, e subentende-se pelo conteúdo da carta, por essas expressões que o texto está apresentando, que o apóstolo Paulo escreveu quando ele estava preso em Roma. Aí a gente vê aquele mapa lá todo que vimos no início, e aí a gente vê mais ou menos onde Paulo estava e estava preso. Então, é como se a gente fizesse a pergunta, como que a pessoa pode construir tanta beleza numa situação como esta? Paulo preso, e ele se identificou como prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele foi preso por pregar o evangelho. Ele não foi preso por nenhum outro motivo, a não ser por estar pregando algo que ia de encontro à religião judaica, e iria ir de encontro exatamente aquilo que as religiões da época estavam mencionando, que eram consideradas religiões lícitas. Quando a gente vai estudar o Novo Testamento, a gente percebe que existiam vários grupos religiosos, mas alguns eram lícitas, alguns grupos eram lícitos, algumas religiões eram lícitas, pelo Império Romano, ou o Império Romano autorizava, e religiões que eram ilícitas. E o cristianismo, nos seus primórdios, era considerado uma religião ilícita pelo governo e principalmente pelos judeus. Por isso que todas as vezes que alguém
iria falar uma novidade, pregar uma novidade, falar alguma coisa diferente, com certeza ele ia ser julgado e punido por conta disso, porque não era uma religião considerada lícita, ok? Então nós temos também aí, vencemos a ideia da autoria, obviamente, e aí não resta dúvida que foi o apóstolo Paulo e onde ele estava. Agora nós temos a questão da data. De acordo com Atos, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos capítulo 28, versículo 30, se você puder conferir no seu texto. Entre 60 e 62 depois de Cristo, aproximadamente. As datas nunca têm uma exatidão. A gente não pode chegar e dizer assim, foi exatamente ao 9 de novembro de 62. Não temos isso. Por quê? Porque essas cartas foram encontradas posteriormente. A comunidade cristã recebeu elas nesse período, mas essas não eram datadas, as cartas não eram datadas. Então, a gente percebe de acordo com a linguagem da época, a gente percebe de acordo com o contexto que estava vivendo, pelas dicas que o próprio autor vai colocar lá na carta para nos ajudar e nos auxiliar, dizer, olha, isso aconteceu nesse período, isso aconteceu entre essa data e essa. Então, é uma mais ou menos aproximada a questão da data. Então, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 depois de Cristo. E Tíquico foi seu portador. Se você ver comigo aí Efésios capítulo 6, versículo 21, Efésios 6, 21 vai dizer assim, Tíquico lhes dará um relatório completo do que tenho feito e de como tenho passado. Ele é um irmão amado e um colaborador fiel na obra do Senhor. Então, aí coloca Tíquico como aquela pessoa que levou essa carta, que enviou essa carta, que foi através dele que a carta chegou à comunidade em Éfeso. Okay? Então, essa é uma curiosidade bem interessante. Agora, a ideia é, para quem foi escrito esse texto? Aqui está uma porção do texto em grego, porque existem discussões. Por exemplo, alguns autores afirmam que nos manuscritos mais antigos, a expressão Éfeso não aparece no texto. Então, por exemplo, aqui você tem Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, de Cristo Jesus, e aí você tem aqui a expressão Éfeso. Essa expressão aqui grega. Então, diz alguns autores, alguns teólogos, alguns pesquisadores que esta expressão Éfeso não aparece nos manuscritos mais antigos, mas que foram encontrados nos manuscritos mais recentes. Então, existe uma discussão para quem foi, se foi para Éfeso, ou se, quando a palavra Éfeso não aparecer nos manuscritos mais antigos, é toda a região da Ásia. Toda aquela região da Ásia que recebeu o texto. Mas aqui, nos manuscritos mais recentes, a expressão Éfeso aparece. Então, significa que esta carta foi exclusiva para os cristãos que estavam em Éfeso. Repetindo, gente, alguns escritores com manuscritos mais antigos dizem que esta expressão Éfeso não aparece. Se não aparece, é para toda a região da Ásia. Se eu não me engano, a Ásia Menor. Mas, quando aparece, é exclusiva para aquela comunidade. Então fica aí, nós temos aí, fica aí uma curiosidade, fica aí se tinha ou não tinha, se foi inserido, quem inseriu, enfim. Ficam aí para as discussões posteriores, tá bom? Mas a gente vai partir do pressuposto que o texto bíblico diz que foi para Éfeso, ok? Para a comunidade em Éfeso que nós vimos lá no início. E quem era essa comunidade? A cidade de Éfeso, para a qual o texto foi escrito. Essa cidade foi fundada por volta de 1050 a.C. E esta cidade, diz aqui, que tornou-se um centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, que é o atual país da Turquia hoje. Você fica nessa região que hoje é a atual Turquia.
Então você vê que a cidade de Éfeso não era uma cidade simples, não era uma cidade pobre, não era uma cidade insignificante, era uma cidade importantíssima. Então era um centro político muito grande, um centro comercial e um centro religioso. Então, por exemplo, ser cristão em Éfeso não era uma coisa fácil, não era uma coisa simples, não era uma coisa de um grau de dificuldade menor. Ser cristão em Éfeso era pôr a sua vida em risco, era pôr a sua vida a passar por situações que a sua vida podia ser perdida por conta da sua fé. Porque Éfeso era uma cidade estruturada, já tinha o seu sistema político, o seu sistema comercial e principalmente o seu sistema religioso. Existiam religiões lícitas lá. Então você tem aqui, sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Hoje só tem ruínas. Algumas partes em ruínas, né? Mas em colunas trabalhadas em ambos os lados. Você está dizendo que é uma cidade rica, uma cidade planejada, uma cidade bem estruturada. E tinha o maior anfiteatro do mundo na época, com capacidade para 25 mil espectadores, ok? Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais, e também os cristãos eram jogados lá para ver se venciam em duelo contra animais selvagens. Brutalidade, crueldade. Então os cristãos daquela época sofriam este tipo de perseguição naquela cidade. E aí, quando se fala de religiosidade em Éfeso, você está falando que uma cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, lembra dela? A deusa da fertilidade, Diana dos Efésios, construída em mármore. Então você tinha lá uma estátua, não é? Um templo e uma estátua em que girava todo o sistema de religião da época. Então você tem aqui a deusa da fertilidade, você tem aqui uma réplica, um desenho que ela tem vários seios aqui. E ela era adorada, era a religião principal de Éfeso. Então, quando Paulo chega e escreve uma carta para esta comunidade e pede para os cristãos avançarem, não recuarem, darem testemunho, vestir a couraça da justiça, a armadura de Deus ali, Paulo está dizendo, não se intimide. Chegou um período, para vocês terem noção, de que quebrou o comércio. Porque imagens eram vendidas, ritos da religião ali também que eram pagas, os comerciantes, o comércio que girava em torno dessa Diana, Ártemis, a deusa da fertilidade, era muito grande. Então quando o evangelho chega e começa a interferir na economia, no sistema governamental, na religião e quebra um pouco desse poderio da cidade, os cristãos passaram a ser perseguidos e muitos foram mortos por causa exatamente dessa divulgação do evangelho. Então não era fácil pregar o evangelho em Éfeso. Não era fácil pregar o evangelho para um grupo de pessoas que viviam mergulhadas na idolatria, que tinha a religião como um dos seus principais pontos comerciais, né, de sistema de compra e venda, e pregar o evangelho ali era uma coisa muito difícil. Portanto, você tem aqui uma religiosidade assim bastante entranhada. Então, quebrar tudo isso, quebrar esse poderio, não foi uma coisa muito fácil de fazer. Então, para a gente perceber aqui o grau de dificuldade que era ser não só cristão, mas os cristãos que eram convocados para pregar o evangelho, né? Então, ok, deixa eu puxar aqui um pouquinho. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Isso você vai ver lá em Atos 19, 27 e 29. Porque a partir do momento que Paulo prega contra a idolatria, as pessoas que ali estavam se convertendo deixavam de comercializar e deixavam de adquirir, deixavam de comprar
E aí isso gerou uma revolta muito grande. Chega um momento em que eles começam a gritar, né, adiando dos Efésios, e aí os cristãos têm que ser tirados de lá por causa dessa força, desses gritos, que ela tinha um poder muito grande, né? A religião tinha um poder muito grande naquela época, tá bom? Então você tem aqui a igreja de Éfeso. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Então Paulo permaneceu 3 anos nessa cidade, como relata Atos 20 e 31, quando ele está se despedindo, né? Então em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja lá, apesar de tudo isso, crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Isso involuntariamente, tá, gente? Então, diz um momento em que quando Paulo passava por alguma região, Pedro, né, os apóstolos, alguns ficavam para pegar até a sombra para poder ser utilizado. Isso aqui não era uma regra. Ou seja, vale salientar que quando você vê isso aqui descrito pelos textos bíblicos, isso não significa que o apóstolo Paulo usava aventais para curar, usava algum objeto sagrado para curar, para expulsar demônios, não. Hoje o que se faz é uma deturpação do evangelho. Nós damos poder a coisas e às pessoas. Então muitas pessoas hoje pegam, por exemplo, um lenço. Eu uso bastante lenço, apesar da minha pouca idade, mas eu sou de uma geração que ainda usa o lenço, tá, gente? Então olha só. Eles pegavam o lenço. Hoje nós temos o lenço ungido, a pessoa pega o lenço e coloca, leva para casa, e a pessoa quer tocar. Gente, não tem poder em ser humano nenhum, a Bíblia deixa claro isso. O que aconteceu aqui foram coisas involuntárias. Paulo não fez comércio de lenços e dizia, gente, vamos pegar aqui o lenço, levem para casa, curem, expulsem, façam, porque isso seria idolatria. Tá bom? Hoje a idolatria está presente dentro do nosso círculo religioso cristão protestante exatamente dessa forma. A gente condena, né, o cristão protestante condena as imagens, com a idolatria, mas a partir do momento que você leva uma rosa para casa, você está colocando o seu poder naquela rosa. A partir do momento que você leva um lenço para casa e dizendo que ali, a partir daquele momento, aquilo você vai ser curado, ou qualquer objeto que se diga sagrado para casa, a fim de obter algo a partir daquilo, você está sendo idólatra. E isso é muito claro nas páginas das Escrituras. Então não há poder em coisas, não há poder em pessoas. O que há poder é no nome de Jesus, e a gente precisa compreender isso, senão a gente cria idolatrias dentro das nossas comunidades de fé. Tá bom? A saudação epistolar, a saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Então é a mais breve, né? Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Existem tantas coisas aqui nessas expressões graça e paz. Existe um conteúdo tremendo de informações apenas com essas palavras, né? Então você encontra isso nas epístolas de Paulo principalmente, né? Que diz que devo, santo em Éfeso, seguidores fiéis de Jesus Cristo, que Deus, nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, lhe dê graça e paz. Então, só para mostrar exatamente de que nós somos frutos dessa graça, e os cristãos que ali estavam também eram frutos dessa graça de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, não seria, como vimos, apenas para Éfeso, mas para toda aquela região. A carta tinha que circular, não tinha que ficar só no centro comercial, mas circular em toda a região da Ásia. As igrejas da Ásia, que eram muitas. E aí a gente chega no propósito e mensagem, né? O propósito, aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico
como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Ou seja, o que está mostrando aqui é que Paulo não escreveu para tratar de um problema único, um problema específico, como tinha em outras cartas, né? Então, quando Paulo escreve para outras igrejas, para outras comunidades, tem um problema específico ali. Aí Paulo escreve para orientar. Quando ele não recebia nenhuma orientação de Deus, é muito comum você encontrar lá nas cartas dizendo: e isto digo eu e não o Senhor. Tá? Então Paulo deixa muito claro isso nessa carta. Então, algumas coisas nós percebemos aí como ênfase. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, não é, do mundo grego, e praticavam religiões de mistérios e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Então, como a gente percebeu que existem religiões que são lícitas, algumas religiões eram chamadas de religiões de mistérios e cuidavam também da questão da magia. Então eles se convertiam e eles iriam para o grupo cristão. Alguns deles entravam em choque porque queriam continuar com essa prática de religiões de mistério e de magia. Mas aí a carta foi escrita para que esses novos decididos pudessem entender o que era o cristianismo agora, que eles precisariam abandonar as religiões de mistério e passar, de certa forma, a viver plenamente uma fé em Cristo. Então, não por acaso, o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras. Mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. A gente vai trabalhar essa questão de salvação pela graça nos nossos estudos, mas a gente precisa entender alguns aspectos. Tanto é que Paulo vai dizer aqui na carta: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, também é possível entender que esses cristãos que ali estavam se convertendo, ali estavam participando agora de um novo sistema, eles pudessem abrir mão dessas questões, né? Porque eles eram salvos pela graça, mas essa graça não os daria permissão para que eles pudessem viver e continuar na imoralidade, nas bebedeiras. Precisava, a partir daquele momento, com o encontro que tem com Jesus, com a experiência que se tem, com o conhecimento que se tem sobre Jesus, você adotar um novo estilo de vida. Pensar de uma outra forma, mudar a sua forma de pensar e a sua forma de ver a vida, a partir desse encontro com Cristo. O que ele está querendo mostrar é que não tem como você ter um encontro com Jesus e continuar do mesmo jeito. Não tem como você entender a graça de Deus e você achar que essa graça te dá liberdade para você fazer tudo o que você quer, sem nenhuma discriminação, tá? Sem nenhum tipo de entendimento. Então, Paulo vai escrever para mostrar essa diferença, né? Para ter esse rompimento. Agora é um novo estilo, é uma nova forma de ver a vida. Destaque-se ainda uma preocupação com aquilo que nós chamamos de unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos. Ou seja, precisaria ter um equilíbrio, porque até então os judeus acreditavam que Jesus, ou parte dos judeus que haviam se convertido, acreditavam que eles eram a raça exclusiva, Jesus veio para eles. Então outras pessoas não podiam se converter, você tinha que ser nascido isso. E aí, quando acrescentava os gentios, pior ainda, né? Porque os gentios eram considerados todas aquelas pessoas que não eram judeus e gentios. Quem não é judeu é gentio, quem não é gentio é judeu. Então, eles achavam que era algo exclusivo. Mas aí Paulo deixa claro de que a pregação do evangelho é para todos, e todos que se converterem, sejam judeus ou gentios, faziam parte do plano de redenção de Deus, o plano universal da redenção de Deus, ok? Então isso é bem interessante aí para a gente entender. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, não é, capítulo 1, versículo 22, capítulo 4, versículo 15, capítulo 5, versículo 23, e a igreja, o corpo,
capítulo 1, 23, 4, 12, capítulo 5, versículo 30. Então a mensagem vai girar em torno dessas duas temáticas, né? Que Jesus Cristo e a igreja como corpo de Cristo. Então assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos que vamos trabalhar a partir dos nossos estudos. A consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus, Efésios capítulo 1, de 3 a 5. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência da salvação, capítulo 1, versículos 13 e 14. E a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, capítulo 2, versículo 16. E a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, capítulo 3, versículo 5. E um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Você vê nesses capítulos aqui descritos os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Então, tudo isso nós vamos perceber aqui como ênfases, né? Nós vimos aqui os eixos temáticos vão girar em torno desses assuntos que nós vamos trabalhar ao longo dessas exposições. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, não é uma doutrina que nós chamamos denominacional, mas a doutrina cristã, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então a epístola vai conter essa combinação. Não é só ler para saber informações, conhecimento, mas é saber para viver. Né? E isso que vai fundamentar, porque o cristianismo se fundamenta na prática, não só no conhecimento. O conhecimento é importante, mas o fazer cristão está na prática. Por isso que coloca, de tudo quanto Deus fez, vai ser mostrado aqui, e do que se espera agora que a igreja faça a partir deste conhecimento, ok? E aí nós chegamos à conclusão, eu corri com algumas coisas, porque é só uma questão introdutória mesmo, tá? Mas eu queria concluir dizendo que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. E nós vamos trabalhar muito isso aqui, tá? Então, eu sou salvo para quê? Eu fui salvo pela graça de Deus. Mas essa minha salvação, ela precisa me impulsionar a algo, ok? Então, o seu conteúdo vai revelar isso. Deus me salvou por quê? Pela sua graça. Não há nada em nós que mostre, que fundamente aquilo que, de certa forma, justifique a escolha de Deus. Mas eu fui salvo pela graça de Deus, eu recebi isso gratuitamente, e nós vamos ver isso ao longo desta carta, ok? Então, suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então, gente, eu convido vocês a lerem a carta aos Efésios, e aí nós vamos estar postando as aulas aqui, para que você possa acompanhar o conteúdo e poder se edificar. O objetivo é alimentar, através da palavra, e despertar no seu coração o desejo pela Bíblia Sagrada. Ok, gente? Então, nos vemos aí na próxima aula. Que Deus abençoe sua vida e juntos vamos caminhar rumo àquilo que Deus tem para nós através desta carta que é importantíssima. Obrigado, gente. Fique com Deus. Um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.